da Rivânia, 2 dias de falecida, e por aniversário de 4 anos, por todo o tempo. Então nós queremos, nesse momento, colocar no altar do Senhor o grupo, para que possa cada vez mais crescer no amor e na missão, possa, dentro da igreja, manifestar a graça de Deus no mundo inteiro. Queria acolher então o que está aniversariando, por gentileza, leva do braço, que é todo tempo. Uma salva de palmas para o grupo de Deus. Os baluartes são Nossa Senhora das Graças, João Paulo II. Cadê o Padre Pica? Padre Pica está querendo ajudar vocês, está querendo entrar e dar o apoio à paz. Também a gente pede a Deus pela paz do mundo, para que possa haver paz entre as nações e paz também aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. A ação do Espírito Santo dentro de nós é para que nós possamos, de fato, entregar toda a nossa vida ao Senhor. Nós queremos pedir perdão quando nós não entregamos a nossa vida, quando nos falta confiança que Deus pode nos levar por caminhos bem melhores aqueles que nós planejamos para a nossa vida. Todas as vezes que não nos entregamos totalmente a Deus, cantemos o pedido de perdão. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, sendo como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta. Logo que eles chegarem e baterem, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. De verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aniversariando hoje 4 anos. Nós hoje, dentro do Evangelho, temos essa palavra muito bonita do Senhor, que nos convida à perseverança e também nos exorta sobre como nós devemos viver. E nós acabamos de rezar esse texto que nos diz que as nossas lâmpadas são para estar acesas. Essa recomendação é uma recomendação que vem dos profetas. Os profetas, quando anunciavam diversas vezes a palavra de Deus, exortavam nesse sentido. É preciso que a gente acenda as nossas lâmpadas. É preciso que a gente deixe a luz de Deus que está dentro de nós brilhar. E nós poderíamos nos perguntar sobre muitas coisas, sobre estas lâmpadas acesas. Primeiro, que Deus nos deu estas lâmpadas no nosso interior. Particularmente pelo batismo, nós recebemos a luz do Espírito Santo para que essa luz pudesse cada vez mais nos inundar, nos encher, nos envolver e também ser transmitida de nós para os outros. Mas quantas vezes também
essas lâmpadas parecem que querem apagar. Diz mesmo lá o profeta Isaías: não apague a chama que ainda fumega. Às vezes a luz está bem pequenina, às vezes a luz está quase apagando, mas nós devemos ter a delicadeza de manter essa luz acesa e deixar também que a luz dos outros possa se manter acesa, porque de repente pode acontecer um milagre. Aquela luzinha que estava quase se apagando, de repente ela pode tomar força, ela pode crescer e pode se tornar um grande farol para iluminar as pessoas que estão viajando pelo mar, procurando encontrar o caminho. E nós podemos também pensar e refletir quantas vezes a gente tem a tentação de querer apagar as luzes que estão dentro de nós. Às vezes pelo contra-testemunho dos outros, pelo contra-testemunho do irmão, pelo contra-testemunho da pessoa que a gente considera importante na caminhada. Quando a gente também vai vendo a sociedade tão marcada pelas trevas, uma vida contrária ao Evangelho, e a gente vai achando que a gente está sendo diferente demais dos outros, que nós poderíamos, quem sabe, ter uma vidinha assim também mais medíocre, apagar uma ou outra luz e viver assim, marcado pelo pecado. Então, essa exortação do Cristo para a gente manter as nossas luzes acesas é um convite, uma exortação que nós devemos ter atenção. Nós não podemos deixar que o contra-testemunho dos outros apague a luz de Deus que está dentro da gente. Eu percebo, infelizmente, isto na igreja. Às vezes tem pessoas, tomemos por exemplo o Ministério de Música, que às vezes está com tanta boa vontade de servir, de repente tem outros dentro do próprio ministério que estão levando a coisa do muito sério, e como tem essas pessoas que querem se dedicar, essas que não querem se dedicar, às vezes pelo contra-testemunho de quem não quer se dedicar, a gente acaba também escurecendo. Então a gente não pode deixar que o desânimo dos outros, a falta de compromisso dos outros, a falta de atenção, de zelo, de carinho, vai nos fazer também fazer da mesma forma. É a nossa atenção, a nossa fé, o nosso zelo que deve contagiar os outros, não a fraqueza dos outros, a preguiça, o escurecimento que deve então invadir nosso coração. Diz lá no texto do Evangelho de São João que aqueles que passaram a acreditar no nome do Filho de Deus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos que não nasceram da vontade da carne, mas que nasceram da vontade de Deus. E qual é o poder dos filhos de Deus? É fazer que a luz de Deus brilhe. Quando a gente passa a espalhar as trevas, não estamos vivendo como filho de Deus. Quando nós somos contra-testemunho para os outros, levando os outros para o pecado, nós não estamos vivendo no poder dos filhos de Deus. Então o poder dos filhos de Deus é este: fazer que essa luz que está dentro de nós brilhe, e brilhe cada vez mais. Diz lá o salmista: a minha alma tem sede de Deus, assim como a terra árida, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma também suspira por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ver a tua face, ó Senhor? E assim como também a gente tem sede de Deus, da água de Deus, nós também devemos ter sede da luz de Deus. Nós precisamos cada vez mais deixar que essa luz de Deus brilhe dentro de nós. Estava lendo Irmã Faustina. Irmã Faustina dizia que nas experiências que ela tinha com os anjos, em um determinado momento, um dos 7 espíritos que adoravam continuamente o Senhor a acompanhou numa viagem. E
pela viagem que ela fazia, ela passava em frente de igrejas e ela via que nas igrejas, cada igreja tinha um anjo, mas que os anjos da igreja tinham menos luz que o anjo que a acompanhava, que era dos 7 espíritos que contemplavam continuamente a Deus, dentre eles Miguel, Gabriel e Rafael. E os anjos contemplavam e reverenciavam o anjo que estava ao lado dela, porque ele tinha mais luz do que eles que estavam na igreja. Pensando nessa situação de anjos que tem mais luz do que os outros, por uma graça especial, a gente precisa também se deixar inundar o máximo possível da luz de Deus. A luz de Deus que vem pela sua palavra, que ilumina a nossa forma de pensar, de viver. A luz de Deus que vem pela ação do Espírito Santo, que nos inspira como nós devemos agir. A luz de Deus que vem pela caridade, pelo bem que nós devemos fazer aos outros. A luz de Deus que vem pela fé, pela esperança, que vem pelo testemunho também da igreja, pelas riquezas da igreja que nós recebemos, pelos sacramentos. Nós devemos nos deixar também inundar de luz. Nós temos no texto do Antigo Testamento, Moisés, quando ia conversar com Deus, dizia o texto lá que ele via o Senhor face a face, a luz de Deus invadia Moisés, e quando Moisés descia no Sinai, o seu rosto estava brilhando e ele não sabia que estava brilhando. E como as pessoas ficavam apavoradas com aquela luz que saía do seu rosto, ele cobria o rosto. São Paulo, posteriormente, vai dizer também, até na carta dos Romanos, que no Antigo Testamento, o ministério que passou, o rosto era coberto, mas nesse ministério do Senhor, nós precisamos tirar o pano que cobre a luz da nossa face. Nós precisamos deixar essa luz de fato brilhar de nós para os outros. E o que significa nós podemos pensar, tirar esse véu da nossa face? Significa tanta coisa, significa o medo, a omissão, tantas e tantas coisas que nos impedem de deixar que essa luz que está dentro de nós brilhe para os outros. Mas se Moisés, em contato com Deus, o seu rosto brilhava, algo mais extraordinário de fato acontece com Jesus Cristo. Jesus Cristo, subindo ao Monte Tabor, ele se transfigura diante dos discípulos, diante de Moisés e diante de Elias. A sua intimidade com o Pai o revela como ele é, não a luz simplesmente que vem de fora, mas uma luz que brota dele, e que essa luz contagia aquela montanha do Tabor. Essa luz também do Tabor, essa luz de Jesus Cristo que se transfigura, está dentro de nós pelo batismo. E nós somos também convidados a nos transfigurar. Nós somos convidados também a deixar que essa luz de Deus nos invada a tal ponto que as nossas roupas possam brilhar. E esse brilho não é apenas um brilho que vem de fora, mas é um brilho que está dentro de nós pelo batismo e pela Eucaristia que nós recebemos. Então nós precisamos deixar que essas lâmpadas possam se manter acesas, e possam cada vez mais pegar força. E quando a gente ilumina, e quando a gente é luz, como diz a minha mãe, que escutou um padre, que ela não sabe nem o nome da adolescência dela, que é algo que eu repito na igreja: quando a gente é luz, a gente não sabe para quem a gente está sendo luz. As pessoas acabam olhando para a gente pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, a gente não sabe nem se aquele nosso exemplo está chegando em lugares tão distantes. Então, com certeza, quando a gente se aproxima do Senhor, assim como fez Moisés, quando a gente se aproxima de Deus pela oração, pela adoração,
essa luz de Deus vai dissipando todas as trevas. Mas nós olhamos também para nós e nos vemos marcados pelo pecado. Quanto pecado ainda dentro da gente, quanta treva ainda precisando ser iluminada, quanto erro, quanto engano precisando ainda ser corrigido. Deixemos que essa luz de Deus nos invada plenamente. Hoje também, celebrando o aniversário do Todo Teu, e que vocês se inspiraram no nome ligado à pessoa de João Paulo II, quantas coisas que nós poderíamos enfatizar no testemunho do Papa João Paulo. Um Papa que veio do mundo comunista, da Polônia, que subiu ao trono de São Pedro, que através do seu pontificado contribuiu para a queda do muro de Berlim, teve, por causa das questões políticas envolvidas no seu pontificado, diz que a Rússia, o governo da Rússia, quis mandar matá-lo. Quantos riscos João Paulo II correu na vida por causa do anúncio do Evangelho? Mas, entre tantas outras coisas, que quem sabe nós poderíamos enfatizar do testemunho do Papa João Paulo, foram as suas viagens missionárias, que inclusive nós aqui em Fortaleza, em 1980, tivemos a grande felicidade de recebê-lo e que marcou intensamente a vida da igreja local e do Brasil. Então ele andou por tantos e tantos lugares, anunciando a palavra de Deus, quantas multidões ele arrastou, e também nos lugares que ele ia, quantas vezes perigo de vida, ameaça de morte, mas mesmo assim ele não se inibindo, mas levando a palavra pelos quatro cantos da terra. Então nós temos um grande testemunho missionário do Papa João Paulo II, que nós precisamos também acolher e viver. Particularmente, nós temos a marca do Papa, quando, ao acolher a cruz que recebeu de presente da Jornada Mundial da Juventude, pela passagem do milênio, pediu que aquela cruz pudesse ir por todos os cantos da terra para animar a juventude. E como nós vimos como isso foi importante, essa cruz passou por aqui pela nossa cidade, pela nossa paróquia, porque a mudança de confiança que transportava a cruz e trazia a cruz para cá, e poucos tiveram acesso diretamente à cruz, mas que esteve na nossa região, em procissão, em peregrinação, pelo nosso Brasil. Como nós vemos que o carisma do Papa João Paulo II tinha a ver com a juventude, não só seu pontificado, mas quando a gente vai ler a história da vida do Papa, desde a sua vida lá de padre, de bispo, quantas iniciativas que ele fazia com os jovens, praticava esporte com os jovens para poder evangelizar, fazia canoagem com os jovens para poder evangelizar os jovens, quantas iniciativas, teatro que ele fazia também para transmitir o Evangelho, quantas iniciativas que João Paulo teve para poder evangelizar a juventude. Inclusive, no final da sua vida, quando a massa dos jovens se dirigiu lá para Roma, ele disse suas afirmações muito interessantes. Ele dizia que na vida dele, ele buscou os jovens, mas no final da sua vida, a juventude, os jovens vieram ao seu encontro, foram lhe procurar. E nós percebemos sim de fato isso, que quando foram os últimos dias de Papa João Paulo, a massa da juventude do mundo inteiro estava lá em Roma. E nós podemos entender isso, porque quantas jornadas mundiais foram feitas para evangelizar os jovens, que nós aqui no Brasil fomos presenteados com essa jornada, que foi uma semente lançada pelo Papa João Paulo II. Exatamente falando de semente que ele lançou, nós poderíamos também ver aqui no Todo Teu uma semente lançada do Papa João Paulo II entre nós, e nós pedimos a Deus que essa semente possa brotar,
para o bem da igreja, para o bem de todos que fazem parte do todo teu, e para que também possa essa semente realizar aquilo que marcou tanto o pontificado de João Paulo II, que foi a evangelização dos jovens. Que vocês consigam, com o trabalho de vocês, com o testemunho de vocês, alcançar muitos corações, não só aqui na paróquia, mas no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Com a Ave Maria, por todos aqueles que pedem saúde dos seus olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, como fundador, gostaria de agradecer a todas as pessoas que acreditaram em nós, em nossa missão, no sim que nós demos ao Senhor Jesus. Gostaria de agradecer também a todos aqueles que antes de ouvir se tornaram meus amigos e hoje são aqueles que me acompanham nessa caminhada. A toda a paróquia Jesus Maria e José que nos acolheu com o nosso serviço, e todos aqueles que, como o Padre Marcos disse na homilia hoje, todos aqueles que veem em nós pequenos frascos de luz espalhados pelo mundo, e por todos aqueles que hoje olham para a nossa missão, para o nosso chamado e dizem também conosco: eu quero ser todo teu Senhor. Nós somos felizes porque sabemos que seremos eternamente gratos a Deus por sermos todo teu Senhor. Amém. Os parabéns vão ficar para agora ou para depois? Para depois, senão vou olhar ali atrás, não é? Então vamos nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Queria lembrar que quarta, que sexta, nós vamos ter no Barco de Jesus um curso sobre os 50 anos do Concílio Vaticano II. Todos são convidados. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Queremos convidar a todos também para participar do nosso momento festivo aqui atrás, tá bom? A gente está participando dessa comemoração. Todos são nossos convidados. Eu quero ser santo, 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 santo de calça jeans, espalhar com Levanta-te, Senhor. Solta a tua voz e diz: levanta-te, levanta-te, Senhor. Caiam diante de ti os seus inimigos, se descem diante de ti todos aqueles que aborrecem a tua presença. Diga: tua presença reinará, tua presença reinará.
governará sobre todos os principados. Vamos nessa. O Senhor é meu pastor e rei. Jesus é nosso rei. O Senhor está no céu, está no mar. O Senhor está no mar. Na extensão do vento. É pra chegar o no chão, diga lá. E diga onde ele está. Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. E diga onde ele está. Está no céu. Ele está no céu. Eu canto na extensão do infinito. Só maior, só maior, só maior. Anjos intercedem da sua graça não terá fim. Na lagoa de bênçãos o universo cantares com todo o amor. E a graça de Deus que leva o Jó a gritarem uma igreja viva, uma igreja jovem, uma igreja como os campos de Deus. Uma igreja viva, uma igreja jovem, uma igreja todos você e eu. Uma igreja viva, uma igreja jovem, uma igreja como os campos de Deus. Uma igreja viva, jovem, como você e eu. E agora nessa alegria, né? Quero convidar todos os integrantes do grupo que veio agora pra gente ir lá pra mesa do bolo pra gente cantar os parabéns, pode ser? Os integrantes vão lá primeiro e depois os convidados, tá certo? Todos os integrantes do Ministério já. Poderá me derrotar, pois minha força e vitória em um nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Parabéns pra você nessa data querida. Um felicidade, muitos anos de Jesus. Que Jesus abençoe. Essa é a nossa oração. Que Maria nos guarde. O povo de Deus será abençoado. Pois o Senhor vai derramar o seu amor. O povo de Deus será abençoado. Pois o Senhor derrama com força, vai com força. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor.